Agora a gente vai falar de teste para duas populações quando as amostras são independentes, quando as variâncias populacionais são desconhecidas, quer dizer, o sigma ou o sigma ao quadrado, tá? A variância populacional seria o sigma ao quadrado. O sigma é o desvio padrão. Se você não sabe a variância, você não sabe o desvio padrão. Então, quando o sigma ou o sigma ao quadrado forem desconhecidos e ainda forem diferentes pensando na nossa população, tá? O sigma de uma população é diferente do sigma da outra população. Bom, nessa situação, a gente vai trabalhar novamente com um teste T, vai ter que utilizar esta formulinha, sendo que isto daqui sempre vai ser igual a zero sob a hipótese nula. E aqui, os graus de liberdade é um pouco diferente daquilo que a gente vem fazendo. Os graus de liberdade não tem mais uma formulinha. Na verdade, você vai ter que calcular o n-1, vai ter que calcular o n-2, você vai ter dois números e vai pegar o menor dentre esses dois números. Bom, vamos para um exemplo aqui, que aí vai ficar mais fácil. As distâncias de frenagem de 8 carros tipo A e 10 carros tipo B foram testadas enquanto viajavam a uma mesma velocidade sob mesmas condições de clima e do asfalto. O carro tipo A utilizou média de 134 metros até a parada total, com desvio. Tá vendo que ele está falando? Ó, o carro A, média de tal, com desvio. Quando ele falou isso aqui, ó, com desvio, ele está se referindo ao desvio amostral, ao S. O B é a mesma coisa, ó, B média tal e a parada com desvio de 2,6. Esse 2,6 também é o S do B. Verificar se existe uma diferença na média da distância de frenagem dos dois tipos de carro ao nível de 1% de significância. Olha essa informação agora. Ó. Assuma que as populações são normalmente distribuídas, e isso aqui é importante. Ó. As variâncias das populações não são iguais. Porque se forem iguais, a gente tem uma outra fórmula. No vídeo anterior, eu expliquei a outra fórmula, quando a gente tem ou a variância ou o desvio padrão da população igual. Quando essas duas coisas forem iguais, aí você usa outra fórmula. Quando são diferentes, você vai trabalhar com essa formulinha que a gente vai ver aqui novamente. Ó. Vamos lá. As distâncias de frenagens de 8 carros tipo A. O que é isso? Vamos marcar aqui, ó, é o N, vamos chamar de NA, é o tamanho da amostra do carro A. E 10 carros tipo B, então NB igual a 10. O carro tipo A utilizou uma média, então x barra do A vale 134 metros, com um desvio de 6,9, então é o S, 6,9. O B, média, x barra B, média de 143, e o S do B, aqui faltou pôr o S do A, e o S do B vale 2,6. Ok. Esse 1% aqui é o nosso alfa, e agora eu vou começar a montar as hipóteses. Então, o que ele quer saber? Né? Qual que é a pergunta que o exercício está fazendo? Bom, ele falou aqui, verificar se existe uma diferença na média da distância de frenagem dos dois tipos de carros ao nível de 1% de significância. Ou seja, a nossa hipótese nula vai ser o μ, que é a média populacional dos tempos de frenagem do veículo A, igual à média ao μ do B, contra uma hipótese alternativa de que essas coisas, o μ do A e do B, são diferentes. Tá? Isso daqui foi baseado nessa frase aqui que eu grifei. Verificar se existe uma diferença. Então, ele está pedindo para a gente verificar isso aqui. Ó. Será que a média do A e a média do B são diferentes? Se não for diferente, só pode ser igual. Se a gente passar tudo para a esquerda, quer dizer, pega esse μ de B e passa para o outro lado subtraindo, a gente vai ter que isso é igual a zero, e aqui a gente vai ter que o μ do A menos o μ do B é diferente de zero. Muito bem. Vamos substituir na formulinha.
T observado. O que é o T observado? Deixa eu puxar um tracinho aqui. X barra 1, então vamos supor que o 1 é o A, o 2 é o B. X barra 1, que seria esse 134, menos a média do B, que é o 143, menos esta diferença aqui, ó, esta diferença, na verdade, está aqui, ó, sob a hipótese nula, essa diferença é justamente esse zero. Embaixo, eu vou abrir uma raiz aqui. O S1 ao quadrado, bom, a gente tem o S do A, que é 6,9, eleva ao quadrado, dividido pelo N1, que é o N do A, que é igual a 8, mais o S do B, que é 2,6, elevado ao quadrado, dividido pelo N do B, que no caso é 10. Você vai fazer essa continha aqui e você tem que chegar neste número aqui, ó, menos 3,496. Muito bem. Vamos fazer um esqueminha aqui da T-Student para a gente obter o T crítico, o valor crítico da distribuição. Então, vamos puxar um zero aqui. Veja o seguinte, olhando aqui para a hipótese nula, para o sinalzinho que a gente tem na hipótese nula, a gente tem um sinal de diferente. Isso indica para a gente que o nosso teste é bilateral. Então, eu vou ter para cá uma região crítica e, mais ou menos aqui, para lá outra região crítica, sendo que neste ponto a gente vai ter o T crítico e neste ponto a gente vai ter o mesmo valor, só que negativo, o T crítico negativo, tá? Bom, esta área aqui, junto com esta área aqui, vale, tá vendo que ele deu alfa aqui? 1%? Essas duas áreas juntas valem 1%. Ou seja, como existe uma simetria, 0,5% para um lado, 0,5% para o outro. Beleza. Só que a gente vai ter que consultar a tabela da T-Student. Então, a gente vai ter que olhar para um valor de P, que na verdade é a soma desses dois, ou seja, o P é justamente o alfa, tá? O P é de 1%. O P é justamente o alfa desde que o teste seja bilateral. Caso contrário, o P vai ser o dobro do alfa. Então, no caso aqui, a gente vai trabalhar com 1%, só que a gente tem que pegar os graus de liberdade. Então, como que eu calculo os graus de liberdade? Eu vou calcular primeiro isso daqui, ó. Vamos fazer aqui no cantinho. Vou calcular o N1 menos 1. Então, vamos pegar o A. 8 menos 1. Isso dá 7. E agora eu vou calcular esse daqui. O N2, que no caso aqui da população B vale 10, menos 1, isso aqui é igual a 9. Então, a gente tem esses dois valores, o 7 e o 9. O que ele manda fazer? Pegar o menor valor. Entre 7 e 9, qual que é o menor? Esse aqui. Então, por conta da regrinha, os nossos graus de liberdade vão ser iguais a 7, com um P igual a 1%. Então, vamos lá para a tabela. Aqui, 1%. Aqui eu tenho o 7, então eu vou esticar até aqui, ó. Vou cruzar esses valores, ó. Tá aqui. Portanto, o nosso valor crítico é 3,499. Vamos voltar para lá. Vamos anotar aqui, ó. Esse T crítico é igual a 3,499 e, portanto, esse T crítico aqui é o menos 3,499. Ok? Agora, o que eu tenho que fazer? Eu vou pegar o valor observado, vou pegar o T observado e vou localizar aqui nessa reta real. Então, aqui a gente tem 499 e aqui deu 496. Esse 496 está pouca coisa para cá, ó. Aqui está o menos 3,496. Está encostado, tá? Está praticamente encostado. Mas seguindo ao pé da letra, da regrinha, esse valor, que é o nosso T observado,
ele não está na região crítica. O T observado está fora da região crítica, ele não pertence à região crítica. E quando o T observado não pertence à região crítica, a gente aceita a hipótese nula. Na prática, o que significa aceitar a hipótese nula? Significa aceitar isso daqui, ó. Significa aceitar que as médias da população A e da população B são iguais. Então, como que a gente vai responder, né, a pergunta do exercício? Ele perguntou, tem diferença? Então, a gente pode responder assim, ao nível de, a gente está trabalhando com alfa de 1%, 1% de significância, a gente está aceitando o H0, portanto, estamos rejeitando essa ideia. Então, a gente vai falar sempre em termos da HA. Então, não há evidências de que as distâncias médias de frenagem, você pode até completar, distância média de frenagem dos veículos A e B, sejam diferentes. Tá? Ou seja, isso daqui é a mesma coisa que falar que pelo teste deu igual, só que a gente nunca fala em cima do H0. Normalmente a gente fala em cima do HA, ou seja, eu estou rejeitando isso. No HA eu estou falando que a média do A é diferente do B, então pelo teste, pelo cálculo, deu que isso não ocorre, ou seja, a média do A não é diferente da média do B. Foi isso que eu escrevi aqui.